tarde, meus caros. Espero que todos vocês estejam bem. Conforme vocês já sabem, aqui é o professor André. Estou gravando esse vídeo para apresentar para vocês a nossa componente desse semestre, que é a alfabetização científica e tecnológica na educação básica. Então, esse vídeo integra o curso de Ciências da Natureza, EAD UAB, da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana. Ok, minha gente? Então, primeiro momento, nós teremos uma componente um pouco diferente das anteriores nesse semestre, tá? Com relação às componentes que eu venho ministrando com vocês desde o segundo semestre do curso. É uma componente mais aberta, uma componente mais ampla, uma componente mais teorizada, tá? Pode-se dizer assim. Tendo em vista que nós vamos fazer discussões mais no âmbito da história, da epistemologia, da filosofia, da ciência, com a atenção concentrada no que nós chamamos de alfabetização científica e tecnológica, principalmente a alfabetização científica, certo? E esse já é a própria denominação da componente. Então nós temos aqui a alfabetização científica e tecnológica, tendo em vista sempre um foco especial à educação básica, uma vez que o curso é um curso de formação de professores. Muito bem. Nessa perspectiva, nós temos aqui os elementos de natureza obrigatória do plano, tá? Como carga horária da componente, é uma componente de 60 horas, exclusivamente teóricas essas 60 horas. Nós não teremos prática, nem prática pedagógica no âmbito dessa componente. Nós temos aqui a previsão dos tutores, ações de tutoria, conforme você já vinha acompanhando no decorrer das componentes que eu vim ministrando a vocês. A ementa dela é contextualizar e discutir as principais teorias e tendências da alfabetização científica e do letramento científico e estratégias para o seu desenvolvimento na escola. Então nós falaremos bastante sobre a alfabetização científica, sobre letramento científico, algumas semelhanças, algumas dissemelhanças, tendo em vista alguns aspectos teóricos que nós vamos utilizar para defender os argumentos a serem tecidos no âmbito dessa componente. Mas como eu disse no começo do processo, conforme sendo uma componente mais aberta, mais ampla, nós temos possibilidade de fazer discussões que permeiem outras áreas de conhecimento além da química, que necessariamente é a minha área de formação. Mas, conforme eu disse para vocês, venho dizendo para vocês, dos nossos encontros presenciais aos nossos encontros síncronos, que a minha formação ela me leva a fazer discussões mais abertas. Eu tenho aparecido para vocês nas componentes de química, mas eu tenho outros campos de interesse além da química também. Nessa componente nós vamos poder ter esses vislumbres, essas perspectivas um pouco mais amplas. Dito isso, o objetivo geral é proporcionar ao licenciando espaço de aprofundamento teórico metodológico para o desenvolvimento de atividades que favoreçam a alfabetização científica na educação básica. Então esse, certamente, é o elemento aglutinador das nossas discussões. Falaremos sobre dimensões epistemológicas, filosóficas, sociais, políticas sobre a ciência, com foco na alfabetização científica, certo? Tendo em vista as perspectivas da educação básica e aquilo que justifica, fomenta e é imprescindível a formação de um professor que trabalha a ciência sob uma perspectiva comprometida socialmente, com possibilidades de repercussões sociais, de impactos sociais daquilo que é desenvolvido em sala de aula. Alguns objetivos específicos: propor discussões, pesquisas, leituras sobre a temática da alfabetização científica, promover argumentações sobre o tema, sistematizar e registrar informações obtidas e produzidas. A metodologia da componente prevê que ela será desenvolvida no formato EAD, utilizando-se da plataforma Moodle para sistematização de materiais de proposições de atividades. Ocasionalmente, e eu já vou mostrar um cronograma para vocês logo na sequência, nós teremos alguns encontros síncronos virtuais para dar conta de algumas abordagens, mantendo aquele procedimento que eu venho adotando com vocês de concentrar, de sistematizar alguns aspectos que eu julgo como fundamentais para que nós tenhamos algumas possibilidades de abordar esses elementos, muitas vezes a partir daquilo que vocês estão percebendo ao longo das leituras, ao longo da realização das atividades. Muito bem, atividades de recuperação preventiva, por ser uma componente mais teórica, isso não pressupõe que nós não teremos avaliações, nós teremos avaliações sim,
Então eu peço a vocês que no decorrer da componente, qualquer problema com relação ao cumprimento das atividades, com relação a alguma dúvida que esteja sendo percebida, vocês manifestem-se o quanto antes, tendo em vista que nós teremos, quanto mais cedo estivermos diante de eventuais problemas, possibilidades de resolver com maior qualidade. Muito bem, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, então, não foge muito das demais componentes nas quais a gente vem trabalhando, certo? Então, o plano de ensino já está no Moodle, tem esses elementos administrativos, certo? Que organizam a nossa componente. Muito bem, outro documento que nós temos aqui, bastante importante, é o cronograma. O cronograma da componente, nós dividiremos essa componente em duas unidades, certo? Então, essa primeira unidade, que centrará argumentações na tese de Chassot e na tese de Euler, eu pretendo desenvolvê-la em 8 semanas, do dia 21 de 8, ou seja, do começo dessa semana, até o dia 13 de 10. E nós temos um encontro síncrono previsto para o dia 3 de outubro, sempre às 19 horas. E a segunda unidade, com as 8 semanas seguintes, sequenciais à primeira unidade, do dia 16 de 10 até o dia 8 de 12, onde nós iremos trabalhar especificamente as teses de Cicerón e Fourier, tendo em vista as perspectivas da alfabetização científica e tecnológica na educação básica. Muito bem, então eu já adianto a vocês que quando nós falamos sobre a alfabetização científica, particularmente a alfabetização científica, nós temos algumas abordagens teóricas muito pertinentes das quais derivam algumas discussões, das quais emergem algumas discussões muito prementes ao ensino, à aprendizagem das ciências na educação básica. Então eu concentrei aqui na componente, eu estruturei a componente em 4 teses centrais, em 4 pressupostos teórico-metodológicos, e nós utilizaremos dessas teses para a estrutura dessa componente dividida em 2 unidades, unidade 1 e unidade 2. E ainda na 17ª semana nós temos algumas atividades de encerramento previstas, das quais eu falarei mais à frente com vocês. Então, basicamente, esse é o nosso cronograma da componente, certo? Que eu sempre peço para que vocês tenham ele em mente, que vocês tenham essas informações aí sempre ao alcance e na memória recente de todos. E a última informação aqui, uma passada rápida no Moodle, onde nós estruturamos os elementos teórico-metodológicos da componente, certo? Então nós temos aqui alguns avisos que ao decorrer do semestre pontuaremos. Fórum de dúvidas, como é uma componente mais teórica, uma componente mais aberta, esse fórum de dúvidas se presta para questões voltadas a objetos de conhecimento, conforme vocês já estão acostumados, mas também nós seremos bastante acolhedores a dúvidas relativas às percepções de vocês, a alguma ideia que possa surgir com relação a interfaces entre aquilo que nós estamos discutindo, a temáticas de química ou de ciências que vocês já vêm discutindo ao longo do curso. Então estejam bastante tranquilos e confortáveis a trazer para o fórum de dúvidas alguns elementos que vocês percebam como fomentadores de argumentações qualificadas, certo? No preparar os encontros síncronos, eu sempre dou uma olhada atenta ao fórum de dúvida para se perceber se algo está sendo apontado como de repercussão entre aquilo que vocês vêm discutindo, aquilo que vocês vêm lendo. Então sempre fiquem à vontade para utilizar desse fórum de dúvidas para fomentar argumentações, para iniciar algumas argumentações, alguns diálogos que muitas vezes eles são bastante ricos, tendo em vista que eles partem das inquietações de cada um de vocês. E aqui na unidade 1 nós começamos a estruturar os assuntos teóricos que centralizam os aspectos principais, os aspectos essenciais que permeiam essa unidade, mas tendo em vista aquilo que já tem validade para as demais componentes que eu venho ministrando com vocês, é que nós temos aqui o material básico da componente, mas todos outros materiais são muito bem-vindos e certamente complementarão o assunto, tendo em vista sempre o campo de interesse de cada um de vocês. Então nós temos aqui
a unidade 1, que particularmente trabalharemos as teses de Chassot e Euler, tendo em vista abordagens distintas que ambos autores fazem com relação à alfabetização científica e tecnológica na educação básica. Atividades da unidade 1, leitura introdutória ao tema. Antes de iniciarmos propriamente as teses que eu fiz menção aqui, nós temos algumas leituras mais introdutórias, mais gerais, mais amplas, que vocês vão poder obter a partir desse e-book. Nós temos um vídeo aqui para trabalhar a alfabetização científica numa perspectiva um pouco mais social, um pouco mais contemporânea, ou seja, essas abordagens introduzem as ideias fundamentais, as ideias essenciais dos autores Chassot e Euler. E aí sim, propriamente, nós entraremos nas teses do Chassot, ou seja, os princípios, os pressupostos, as diretrizes trabalhadas por esse autor, quando esse autor escreve, quando esse autor defende a alfabetização científica na educação básica. E logo então iremos para a tese de Euler, uma vez que, assim como acontece em outras temáticas na educação, nós temos abordagens teóricas sobre perspectivas diferentes, sobre linhas teóricas um pouco distintas, e nós precisamos encontrar algumas diretrizes, nós precisamos no primeiro momento caracterizar quais são as abordagens feitas com a temática, tendo em vista bases teóricas distintas, tendo em vista fundamentações teóricas distintas. E feito isso, iremos para a atividade avaliativa que fechará a unidade 1. Certo? Então, basicamente, essa é a estrutura da componente, conforme eu disse para vocês, uma componente um pouco distinta, um pouco diferenciada daquelas que eu venho trabalhando com vocês desde o começo do curso. Nós estamos acostumados em resolver exercícios, em se deparar com problemas a partir de objetos de conhecimento em química, trabalhando nomenclaturas, cálculos matemáticos, teorizações, princípios e teorias científicas, mas nós vamos marcar aqui, a partir dessa componente, um canal de abertura um pouco mais amplo, que nos permitirá outros envolvimentos, que nos permitirá outros entendimentos com relação à ciência, sua compreensão, sua justificação, sua validação e os modos pelos quais nós poderemos levar uma ciência para os nossos alunos de modo a que essa ciência efetivamente faça diferença nas tomadas de decisões, nas relações sociais e no envolvimento que as pessoas precisam ter na sua vida, utilizando esses princípios para uma leitura de mundo, para uma tomada de decisões de modo mais sofisticado, de modo mais qualificado. Gente, então basicamente é isto, certo? Estou sempre atento com relação ao Moodle, com relação ao fórum de dúvidas, para qualquer dúvida, qualquer argumentação de vocês a qualquer tempo, certo? Grande abraço para todos. Voltaremos a nos ver formalmente no nosso primeiro encontro síncrono organizado pela componente e, eventualmente, a partir de alguma solicitação que vocês venham a fazer. Grande abraço e até mais.